Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a felicidade do nosso Pai Yahweh e do nosso irmão Yahushua, o ungido, aquele que verdadeiramente derramou seu sangue no madeiro para nos resgatar do cárcere desse tempo presente, que até o presente, irmão, estamos encarcerados, sob o domínio dos povos pagãos. Irmãos, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês a segunda parte da leitura do livro de Melquisedeque, a história do universo, né? Que o Pai Yahweh possa me dar discernimento, entendimento da leitura, que eu possa fazer uma boa interpretação da leitura e levar para vocês, né, os mistérios que muitas das vezes ficam em oculto na leitura, né? Que toda leitura, por mais que a gente leia ela, outra pessoa também leia ela, cada um vai ter uma interpretação diferente da leitura, porque o Pai dá para cada um uma interpretação. Ele não dá para todos a mesma interpretação, mas no final todas levam ao mesmo sentido, que é o conhecimento das coisas do alto, das coisas da luz. Tá, irmãos? Então vamos começar aqui. Tinha parado anteriormente, tinha feito o capítulo 5 e hoje eu vou dar continuidade no capítulo 6, que começa o amor do Eterno. Começa a leitura. O tão acalentado sonho do Criador se concretizara. Agora, como o Pai carinhoso, conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmonia e paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade e alegria. Ó, irmão, que interessante, né? Você vê que aqui deixa claro a respeito das leis divinas, né? Que aqui deixa bem claro. Em virtude do cumprimento das leis, o universo expandia em felicidade e glória. Tá vendo, irmãos? As leis do nosso Pai é para ser cumprida, né? Ela é boa para a gente. E aqui deixa claro, né, que em virtude dos cumprimentos dela, o universo expandia em felicidade e glória. Continuando a leitura. Havia um forte elo de amor que a todos uniam fortemente. Os seres racionais dotados de capacidade de um desenvolvimento infinito encontravam indizível prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina, transmitindo-os aos semelhantes. Estas eram como canais por meio das quais a fonte da eterna vida nutria todos de amor e luz. Em Yahushalaim, que hoje nós conhecemos como Jerusalém, mas o verdadeiro nome é Yahushalaim. No nome da cidade contém o nome do filho, que é Yahushua, e no nome do filho contém o nome do pai, que é Yahu. Em Yahushalaim, os ministros do reino reuniam-se ante o soberano rei, sempre prontos a cumprir os seus propósitos. Era através de Lúcifer que o Eterno tornava manifesto os seus desígnios. Depois de receber uma nova revelação, ele prontamente as transmitia às hostes angelicais. Estas, por sua vez, a compartilhavam com a criação. Em célere voo, os anjos rumavam para as terras, planetas, capitais, onde, em grandes assembleias, reuniam-se os representantes dos demais mundos. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava com simpatia. Nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor do Pai. O universo, alimentando-se da fonte da vida, expandia-se em uma eternidade de perfeita paz. A obediência às leis, você vê, irmão, que aqui deixa bem claro de novo. A obediência às leis era o fundamento de todo progresso e felicidade.
Ainda que conscientes do livre-arbítrio, jamais subira no coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Assim foi, por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Criador. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se, aos poucos, atraído pelas trevas. O rei do universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos num caminho descendente que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Contemplando-o, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. Retornando ao seu lugar de honra, junto ao trono, prostrou-se ante o divino rei, suplicando-lhe: Pai, dai-me a conhecer os segredos das trevas, assim como me revelas a luz. Ante o pedido do formoso anjo, o Criador, com voz expressiva de tristeza, disse-lhe: Meu filho, você foi criado para a luz, que é vida. Convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Com essa triste decisão, o príncipe dos anjos permitiu que surgisse em seu coração uma mancha de pecado que poderia trazer uma catástrofe para o universo. Só Yahweh sabia o que se passava no coração de Lúcifer. O anjo que fora criado para ser o portador da luz estava divorciando-se em pensamentos do bondoso Criador, que, no esforço de impedir o desastre, rogava-lhe permanecer a seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se no seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, os rogos daquele pai, a quem não queria também perder, o torturava. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. Antes de criar o universo, o Criador já previra a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceber liberdade às criaturas era imenso, mas sem esse dom, a vida não teria sentido. Você vê, irmão, que o pai não queria ninguém escravizado a ele. Ele queria que os seres dele estivessem ao lado dele por amor a ele, né? Por amor a ele, por obediência a ele. Nada forçado, ele deu para todos livre-arbítrio. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor, por isso decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre as partes que, no reino do Eterno, coexistiam separados. Você vê que a luz e as trevas coexistiam no reino do Pai separados. E ele estava com a intenção de trazer o reino das trevas para dentro da luz. Difícil. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como novo sistema de governo superior ao governo do Criador. Você vê, irmão, o que dá a exaltação, né, pela formosura dele?
pelo posto que ele tinha de honra, né, foi concebido nele um sentimento de exaltação. Né? Em cima desse sentimento de exaltação, ele também teve uma teoria enganosa. Você vê que hoje nós vivemos nesse mundo cheio de teoria, né? Cheio de teoria. A ciência, ela não é exata, ela é uma teoria. Vivemos de teoria. Continuando a leitura. Denominado sua lei a ciência do bem e do mal, estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal revelou-se atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo descerrar um sentido de vida superior àquela oferecida pelo Criador, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Ao longo do tempo em que amadurecera em sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredos diante do universo. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador da luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir ao Eterno. Você vê, irmão, que aqui já demonstra que ele já estava dividido, porque ele concebeu um conhecimento que não era para ele. Então aqui ele já está dividido, ele já está entre a luz e as trevas. E como ele se sentiu mais atraído pelas trevas, pelo conhecimento das trevas, ele está mais para o lado das trevas. O divino rei, que sofria em silêncio, procurava, por meio de suas revelações de amor, preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvido à tentação, voltando-lhe as costas. A noite da provação faria sobressair, contudo, os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam ao Criador não por interesse, mas por amor. Ao ver que a hora da prova chegara e que Lúcifer estava pronto para atraí-lo diante do universo, o Criador, que jamais cessara de revelar os tesouros da sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. Seu silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira jornada pelo universo, quando, depois de lhes mostrar as riquezas do reino da luz, o Criador tornou-se silencioso ante aquele abismo. Lembram-se de suas palavras: todos os tesouros da luz estão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servir ou não. Amando a luz, estareis ligado à fonte da vida. Lúcifer, que passara a cobiçar o trono do Criador, indagou-lhe o motivo de seu silêncio. O Criador, contemplando-o com infinita tristeza, disse-lhe: é chegado a hora das trevas. Você é livre para realizar seus propósitos. Vendo que o momento propício para a propagação de sua teoria havia chegado, Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto ao magnífico anjo, que sempre lhes revelara os tesouros do reino da luz. Lúcifer começou seu discurso exaltando, como de costume, o governo do Criador. No amplo retrospecto, lembrou-lhes as grandiosas revelações que os enriquecera em toda aquela eternidade. O silêncio divino
apresentou como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciando o Criador, abria-lhes caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então além dos limites de seu governo. Surpresas as hostes, tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas. Com eloquência, ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como o caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais, em sua prova, tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmava haver chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Dir-se-ia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas, aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria, despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se um terço das estrelas do céu ao lado de Lúcifer, e as restantes, ainda que abaladas pela prova, ao lado do Criador. A ciência do bem e do mal fora apregoada por Lúcifer como um novo sistema de governo, mas, como exercê-lo se o Eterno continuava reinando em Sião? O conselho formado pelos anjos rebeldes passou a tratar disso. Decidiram finalmente solicitar-lhe o trono por um tempo determinado, no qual poderiam demonstrar a excelência do novo sistema de governo. Como se fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria ao Criador. Foi assim que Lúcifer, acompanhado por suas hostes, aproximou-se daquele pai sofredor, fazendo-lhe tal pedido. O Eterno não era ambicioso, apenas queria bem às suas criaturas. Se a ciência do bem e do mal consistisse realmente em um bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo o trono a seus defensores. Mas ele sabia que aquele caminho conduzia à infelicidade e à morte. Movido por seu amor protetor, o Criador desatendeu o pedido das hostes rebeldes, que se afastaram enfurecidas. Ao lhes ser negado o trono, Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando ser o seu governo de tirania. Afirmavam-se a sua permanência no trono a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhes conceder a liberdade de escolha? Por que neutralizar agora, impedindo-os de pôr em prática um sistema de governo superior? As acusações das hostes rebeldes repercutiram por todo o universo, fazendo parecer que o governo do Criador era injusto.
Isso trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz. Não sabendo como refutar tais acusações, essas criaturas, emudecidas pela dor moral, ansiavam pelo momento em que novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios desse grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam o ponto culminante, quando o Criador, em um gesto surpreendente, ergueu-se de seu trono, como que pronto para deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista, aquietaram-se, quando um sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria a ele o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusações? De acordo com a lógica a partir da qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava outra alternativa ao Criador. Nessa tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos do Criador. Em um gesto de humildade, o Criador despojou-se de sua coroa, de seu manto real, depondo-os sobre o alvo trono. Em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, o Criador proclamou que o momento decisivo chegara, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Em uma ampla revelação, ele alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Com um olhar de ternura, o Criador contemplou seus filhos. Em um olhar de humildade, que, cheio de amor, suplicava para que permanecessem ao seu lado. Incontáveis criaturas emocionadas corresponderam ao seu olhar de bondade, enquanto uma multidão se manteve cabisbaixa. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Ainda era possível voltar atrás em seus planos, entregando-se arrependidos ao Divino Pai que sempre os amara. Está vendo, irmãos? Que aqui deixa claro. Ele teve toda a oportunidade de voltar atrás, de se arrepender do projeto dele. Né? O Pai deu toda a oportunidade possível a ele, para que ele não fosse em frente com esse empreendimento dele. Mas não teve jeito. Continuando a leitura. Enquanto cabisbaixos consideravam sobre a decisão final, Lúcifer e seus adeptos ouviam o cântico daqueles que, em reconhecimento e gratidão, colocavam-se ao lado do Criador. A última luta travava-se no coração dos infiéis que, estremecidos, chegaram a pensar em recuar. Finalmente, a lembrança do recente gesto divino, despojando-se de sua coroa, deixou-lhes a certeza de que o governo lhe seria entregue. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominado pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Você vê, né, irmãos, que aqui deixa claro. Eles estavam quase chegando a pensar em recuar, né? Mas dominado pela cobiça, quando eles viram que o Eterno tinha despojado de sua coroa e do seu manto, aí veio neles a cobiça. Continuando a leitura. Ao ver 1/3 dos súditos transpor as divisas da eterna separação, Yahweh deixou
extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizava seu coração. Curvando-se em insondável planto, contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a sua voz em uma lamentação dolorosa. Meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tantos tê-los nos braços meus. Lembro-me quando os formei com carinhos. Vocês surgiram felizes, perfeitos, em acordes de esperança, em eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje a minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios, onde tantas vezes, rejubilantes, ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente o misto da felicidade e dor? Saudade infinita já invade o meu ser, e sei que será eterna. Hoje o meu coração rompeu e quebrou-se, as cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar, em pranto, tão doloroso lamento, o Eterno, dirigindo-se a Lúcifer, o acusador do mal, disse: Você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora, não mais o chamarão Lúcifer, mas Satanás, o Senhor das trevas. Pois é, irmãos. Aonde chega a desobediência, né? Aonde chega a desobediência de um ser angelical. A maior patente dos anjos. Ele era o mais honrado, o mais glorioso, o mais belo de todos os anjos, dotado de toda a capacidade intelectual. Como a leitura fala, nenhum anjo conseguia dar as informações a respeito das coisas do nosso Pai com tanta desenvoltura como ele. Mas o desejo, o desejo em obter aquilo que é proibido. Você vê que até hoje o homem tem atração pelas coisas proibidas. Mas aqui deixa claro que as coisas proibidas, por mais que seja tentadora, não vale a pena. Não vale a pena, porque muitas das vezes o caminho é descendente e sempre vai levar à morte. Sempre vai levar à morte. Isso é para a gente refletir. E aqui também, irmão, vocês veem que deixa muito claro a respeito da obediência. Yahweh queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Ele só queria isso de suas criaturas, a obediência, a obediência como reconhecimento e amor. Só isso que ele queria de suas criaturas, tá, irmãos? Aí, na próxima leitura, vai ter muitas coisas mais bonitas ainda, tá? Fiquem todos com a felicidade do nosso Pai Yahweh e do nosso irmão Yahushua, ungido. Até nossa próxima leitura.